Bom dia, turma. Terceira aula dessa semana, nós vamos estar resolvendo alguns exercícios sobre as funções orgânicas que a gente estudou, né, nesse período. Então, peguem a apostila de vocês lá para poderem fazer o acompanhamento. Então, abram suas apostilas na página 23, né, para nós podermos estar fazendo junto esses exercícios aí, tá? Escreva o nome oficial dos seguintes aldeídos. Veja, pessoal, só tem um carbono. Prefixo para um carbono, met. Ele já falou que é aldeído, né? Aldeído a gente coloca terminação al. Como só tem um carbono, a gente coloca o infixo an. Então vai ficar metanal. Esse composto aqui, ó, tem 3 átomos de carbono. Vamos marcar aqui, ó, 3 átomos de carbono. O carbono 1 é esse carbono aqui, tá? Então o nome desse composto aí vai ficar prop, 3 átomos de carbono. Entre os átomos de carbono, sua simples ligação an, por ser um aldeído, por ter esse grupo aldoxila aqui, ou carbonila na extremidade, al. Tudo bem? Vamos lá. Próximo composto, né? Eu vou pegar aqui, ó, marcar a cadeia principal dele. O carbono 1 vai ser o carbono que tem o grupo funcional. Aqui é o carbono, vai ter o carbono 2 e aqui, ó, onde eu vou marcar, vai ser o carbono 3. Tudo bem? Veja, turma, eu vou grifar em amarelo o radical. Então, como que vai ficar o nome desse composto aqui? Esse composto, ele vai ficar com 4, prefixo para 4. But, simples ligação an, al, butanal. Só que no carbono 3 tem o radical metil, então 3-metil butanal. Tá? Próximo composto, determina a cadeia principal. Peguei aqui, tem que ter a função orgânica. Quando eu chego nesse carbono aqui, tanto faz, eu posso seguir linear, eu posso virar aqui, tanto faz, né? É o mesmo radical que vai ficar. Aqui é o carbono 1, tá? Aqui nós temos o carbono 1 e aqui nós temos o carbono 3. Então o nome desse composto vai ficar 3-metilpentanal. 5 átomos de carbono na cadeia principal. No carbono 3 eu tenho o radical etil. Desculpa, pessoal. Eu tenho o radical etil, tá? Então, 3-etilpentanal. Tá aí o composto. Vamos seguir aqui, ó. Determinar a cadeia principal do próximo composto. Sempre tem que ter a função orgânica que indica o composto. Eu vou seguindo aqui. Quando eu cheguei nesse carbono, vamos colocar em linha reta agora, né? Esse é o carbono 1, tá? Esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Ok? Vamos grifar também as ramificações aqui, ó. Eu tenho essas duas ramificações aqui que são metil, 2 radicais metil, e eu tenho essa ramificação aqui, que é o composto etil, tá? Como que vai ficar o nome do composto? 5 átomos de carbono, pent, só simples ligação, an, pentan, aldeído, al, pentanal. No carbono 2 e no carbono 3 eu tenho o dimetil, né? Eu tenho um metil no 2, um no 3, e no 3 eu tenho o radical etil. Então o nome desse composto vai ficar 3-etil, 2,3-dimetil, pentanal. Tá? O que possibilita a existência de ligações de hidrogênio entre moléculas de aldeído e de água, se as interações entre suas moléculas são do tipo dipolo-dipolo? Pessoal, a resposta é isso aqui, ó. A ligação de hidrogênio entre o aldeído e a água é possível devido à presença de um elemento de alta eletronegatividade, o oxigênio no aldeído.
Assim, um dos átomos de hidrogênio presentes na molécula de água pode se ligar com o átomo de oxigênio do aldeído. Tudo bem? Seguindo. O etanol, uma das substâncias responsáveis pela sensação de mal-estar provocado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas, é formado quando o organismo metaboliza o etanol presente nas bebidas. Então, sobre o etanol, escreva as fórmulas estrutural e molecular ET, 2 átomos de carbono, e AN, simples ligação ao aldeído. Vamos colocar aqui, pessoal, a fórmula do etanol, 2 átomos de carbono, simples ligação, dupla OH, né? Essa aqui é a fórmula estrutural, e a fórmula molecular você conta, 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tem alguns medicamentos, como o antietanol, que são medicamentos que uma pessoa alcoólatra ela deve tomar porque aumenta a concentração desse composto na corrente sanguínea. Isso aqui é que dá a sensação de mal-estar após uma ressaca. A pessoa bebe muito etanol, né? O etanol, o álcool, ele vai ser metabolizado no fígado e ele vai se transformar em etanol. Isso aqui é um aldeído. O aldeído ele é tóxico para o organismo. Aí isso aqui, o etanol, ele leva mais tempo para ser metabolizado do que o álcool. Então por isso que a sensação de mal-estar do etanol tem um tempo maior no organismo. E isso aqui vai virar ácido carboxílico, vai virar vinagre para ser eliminado pela urina. Tá? Explique a diferença entre os valores de temperatura de ebulição do etanol, que é 21 graus Celsius, e do etanol, que é 78,3 graus Celsius. O etanol é um aldeído, faz ligações de polo entre eles, e o etanol é um álcool, faz ligações por pontes de hidrogênio, que é uma interação mais forte. Se ambos apresentam o mesmo número de átomos de carbono. Então, vamos colocar a resposta lá. Entre as moléculas do etanol, há ligações de hidrogênio, que são mais intensas que as ligações de polo existentes entre as moléculas do etanol, do aldeído. Tá? Escreva um nome oficial para as seguintes cetonas. Então eu tenho aqui, ó, fazer cadeia principal. Percebam que no carbono 2, né, é o grupo que eu tenho a carbonila. Eu vou colocar o primeiro aqui da direita para a esquerda, porque a carbonila fica com uma menor numeração. Então vai ficar 3-metil. Metil no carbono 3, aqui, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 3, tá? 3-metil, met, et, próprio, but, 2-ona, porque aqui é uma cetona, ó. O C dupla O está entre átomos de carbono. Então vai ficar 3-metil butanona ou but-2-ona. Aqui, pessoal, vamos determinar a cadeia principal. Isso é importante sempre. Determinei a cadeia principal, maior número de átomos de carbono possível. 5 átomos de carbono. Vamos grifar os radicais aqui, ó. Tem 2 radicais metil. E claro, vai ficar a numeração vai ficar no carbono 3. Aqui, pessoal, a gente tem a opção de numerar esses outros átomos de carbono. Tanto faz, né? O dupla O está bem no carbono do meio. Mas eu vou colocar aqui por causa da numeração. Então vai ficar pentan 3-ona, 2,2-dimetil. Olha lá o nome, 2,2-dimetil. Então, no carbono 2 tem 2 radicais metil, 2,2-dimetil, pentan 3-ona. Aqui nós temos um ciclo, né, com 3 átomos de carbono, ciclopropanona. Tá? De novo, determinação da cadeia principal. No carbono 3 é que vai ter o grupo da cetona, né? Aqui vai ser o carbono 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter 7 átomos de carbono nessa cadeia. Aqui é o carbono 5, que tem o radical metil, e aqui é o carbono 2, que tem o radical metil. Então, o nome desse composto aqui é heptanona, né? 7 átomos de carbono, simples ligação, 3 ona. No carbono 2 e 5, dimetil. Então, 2, 5, dimetil, heptanona. Heptan, 3 ona, desculpe. Beleza, turma? A substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural da canela. A função orgânica que pertence a essa substância é, veja aqui, pessoal, essa função orgânica aqui é o grupo aldoxila, C-OH, que é um aldeído. 6. A vanilina, representada a seguir, é uma substância aromatizante com sabor de baunilha, utilizado no preparo de pães, bolos e doces. Assinale a alternativa que corresponde a uma função orgânica presente na estrutura da vanilina. Bom, a gente tem essa função que é um aldeído, a gente tem essa função que é um éter, oxigênio entre átomos de carbono, é éter, isso aqui é grupo carbonilo, e hidroxilo ligado ao anel benzênico. O que é isso? É fenol, né? Então nós temos aqui aldeído, éter e fenol. Qual das alternativas aí que bate? O aldeído de novo. Questão 7. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de 3 substâncias comumente empregadas na produção de perfumes. Então nós temos essa fragrância de canela, de jasmim e do espinheiro branco, né? Vamos marcar aqui, pessoal, que aqui tem o grupo carbonila, ou aldoxila, grupo aldoxila. Né? Nos 3 eu tenho o grupo aldoxila, que é característica de aldeído. Os aromas e sabores dos alimentos são essenciais para a nossa cultura, na escolha, no preparo e na degustação dos alimentos. A seguir estão representadas algumas das substâncias responsáveis pelas sensações características do gengibre, da framboesa, do cravo e da baunilha. Tá? Então tá aqui as substâncias, daí ele está perguntando a função química presente nas 4 estruturas representadas é que é uma função química. Pessoal, esse é o tipo de questão que mais cai em vestibular. Eles dão uma molécula grande, ele fala sobre essas moléculas e ele pede quais são as funções que tem nela. Observem o seguinte, esses grupos que eu vou marcar aqui, C-O entre átomos de carbono, esses grupos aqui são o quê? São cetonas. Tá? Vamos marcar aqui do lado, o vermelho é cetona. Os grupos em azul que eu vou marcar aqui, é oxigênio entre átomos de carbono. Então esses grupos aqui são o quê? São função química éter. Vamos marcar mais um aqui, hidroxila ligado ao anel benzênico. Hidroxila ligado ao anel benzênico de novo. Em todas tem hidroxila ligado ao anel benzênico. Isso aqui é fenol. Percebam que eu tenho um outro grupo carbonila aqui, mas ele não está entre átomos de carbono. Essa função aqui é uma função de aldeído. Tá? Então a alternativa, a função química que se faz presente em todos esses compostos é o fenol. Vou marcar lá. Questão 9, né? Noni é uma das plantas tradicionais mais importadas na Polinésia, sendo usada há mais de 2.000 anos. Desta planta é isolado um composto, o Damnacantal, que vem sendo estudado devido à sua atividade anticancerígena. Observe a estrutura desse composto. Ele dá o composto, assinala a alternativa que apresenta as funções orgânicas presentes na estrutura do Damnacantal. Vejam lá, pessoal. Isso aqui é o quê? Grupo carbonilo entre átomos de carbono. Isso aqui é cetona. Esse grupo aqui, oxigênio entre átomos de carbono, tem um átomo de carbono aqui e outro lá. Isso aqui é éter. Aqui, fenol. E aqui, aldeído, né? C-O na extremidade. Então, a alternativa que contém cetona, aldeído, éter e fenol, tá aí. Última questão. Ele dá aqui uma via, né, química. Observem, turma, que esse grupo aqui é o grupo chamado esteroidal. Né? Os esteroides têm que ter esse grupo. Então você tem lá
toda uma cadeia, forma a progesterona, que é o hormônio feminino, daí a cortisona, que é um hormônio muito utilizado na medicina. E daí ele pede, classifique as funções orgânicas presentes na estrutura 1 e 2. Ó, eu tenho éter aqui e álcool, tá? E na estrutura 3, observe-se um álcool primário aqui na estrutura 3. Esse é álcool primário e esse aqui é um álcool terciário.